Quando estava no meu primeiro ano em uma faculdade na Nova Inglaterra, fiquei no campus durante as férias de primavera, e um dos meus amigos também ficou porque sua viagem foi adiada. Passei meu tempo caminhando pela cidade sozinho. Fui até a rua principal, espiando lojas e cafés. Foi um intervalo tranquilo, mesmo que não fosse o que eu tinha planejado inicialmente. Comecei caminhando na direção oposta, em direção a uma trilha que serpenteava pela floresta. Eu tinha ouvido muitas histórias sobre essa trilha de outros alunos. Eles falavam sobre se sentirem assustados ao caminhar por ela, mas, apesar de tudo isso, decidi ignorar seus avisos e dar uma chance. Estava a cerca da metade da floresta na trilha quando comecei a me sentir inquieto. Era pior do que eu pensava que seria. Comecei a me perguntar se iria desistir e voltar, mas são apenas árvores, e já caminhei muito por florestas antes, então ignorei a sensação e continuei. Perto da entrada da trilha, havia um carro verde, e pude ver alguém sentado no banco do motorista. Parecia um homem de meia idade. Nossos olhos se encontraram por um momento, e então olhei para outro lado, desconfortável. Parecia estranho, e comecei a me perguntar por que alguém estacionaria seu carro ali, perto da trilha. Talvez não fosse da minha conta, então continuei caminhando. Além disso, imaginei que estivessem longe, e até chegar ao final da trilha, eles teriam ido embora. Mas estava enganado. Conforme me aproximava da saída, a pessoa saiu do carro e começou a caminhar na minha direção. Aquela sensação ruim ficou ainda mais forte. Escolhi andar mais rápido do que o homem que se aproximava de mim, mas precisava sair da trilha. Precisava encontrar outro caminho para longe dele. Talvez parecesse bobagem sair da trilha só porque vi outra pessoa, mas não consigo explicar o medo que senti por dentro. Parecia errado e muito assustador. Felizmente, avistei um caminho menos usado que se dividia em dois. Imediatamente escolhi o da esquerda. Assim que estive fora de vista, corri pelo caminho e vi um campo aberto à frente. Corri para o outro lado, onde havia árvores, e me agachei atrás da maior que pude encontrar. De repente, parecia que estava em um filme de terror. Ouvi a voz do homem. Era profunda e rouca. Fiquei em silêncio, tentando não gritar. Agora eu sabia com certeza que meus piores medos eram verdadeiros. Aquele cara realmente estava atrás de mim. Não era apenas um sentimento desagradável. Eu podia ouvir passos se aproximando da minha árvore. Fiquei ali por horas, parecia, até que de repente meu telefone tocou. Era minha amiga que também estava hospedada no campus. Atendi, mas não consegui falar. Ela começou a falar primeiro. Perguntou se eu estava bem ou não. Disse que também estava fora e me viu na trilha. Ela queria me alcançar, mas então me viu assustado e correndo da trilha, seguido pelo estranho. Ela continuou me seguindo, mas quando ouviu seus passos, o cara ficou assustado e foi embora. Nunca esquecerei aquele dia, e não frequento mais aquela faculdade. Mesmo agora, quando penso em fazer caminhadas, sou cuidadoso. Sem perceber, me vejo me afastando de carros com pessoas dentro. Isso só traz de volta muitas memórias do que aconteceu naquele dia. Vou contar sobre a coisa mais assustadora que aconteceu comigo na faculdade. Foi há cerca de 20 anos, durante o meu primeiro semestre como calouro. Era noite, por volta das 21 horas. Eu estava no meu dormitório, que tinha 6 andares de quartos e algumas salas de estar. Morava com meu colega de quarto, que era muito legal, no primeiro andar. Naquela noite, eu tinha que imprimir uma tarefa de casa, mas as únicas impressoras estavam no térreo, no saguão. Então, desci para fazer isso. Quando cheguei lá embaixo, vi um homem parado perto da porta do lado de fora. Parecia bem mais velho do que os estudantes universitários que eu costumava ver por ali, mas então percebi que ele estava segurando uma pizza. Então,
Percebi que ele era um entregador de pizza. Era normal os estudantes universitários pedirem pizza para seus dormitórios. Ele acenou para mim, mas eu balancei a cabeça para dizer que não pedi nada. Então ele bateu na porta e me fez sinal para me aproximar. Fui até a porta e a abri. Disse a ele que não pedi pizza. Ele disse que estava tudo bem, mas que outra pessoa tinha pedido e queria que fosse entregue em seu quarto, então ele precisava entrar no prédio. Olhando para trás, percebo como isso soou estranho. Depois de terminar, voltei para o meu quarto. Meu colega de quarto e eu jogamos videogame até por volta das 23 horas, quando ficamos cansados e apagamos as luzes para dormir. Mais tarde, acordei com o som da maçaneta da nossa porta sendo girada. Fiquei confuso e olhei para a cama do meu colega de quarto para ver se era ele. Meu colega de quarto ainda estava dormindo. Tentei ignorar o som e voltar a dormir, mas não parou. Depois de alguns minutos, comecei a me preocupar, então saí da cama para ver quem era. Acabou sendo o entregador de pizza que eu tinha deixado entrar no prédio antes. Não fazia ideia do motivo pelo qual ele estava tentando entrar no meu quarto. Fui acordar meu colega de quarto. Sacudi ele, e ele ficou realmente irritado no começo. Nesse momento, nossa porta se abriu. O homem começou a entrar, mas parecia surpreso ao nos ver acordados. Meu colega de quarto gritou com ele para sair. Ele disse que não ia e nos disse que tínhamos que ouvi-lo. Então, ele mostrou uma sacola que estava carregando e disse que não queríamos saber o que tinha dentro. Senti que era uma espécie de ameaça. Então, meu colega de quarto foi em direção à nossa janela, que estava um pouco aberta porque era uma noite quente. Ele abriu mais e pulou para fora. Olhei para o rosto do homem e, sem pensar, segui meu colega de quarto pela janela. Corremos pelo campus, e o homem nos perseguiu. Continuamos correndo o mais rápido que podíamos até encontrarmos uma rua bem iluminada e avistarmos uma viatura da patrulha do campus. Eles nos viram em pânico e pararam. Nesse momento, o homem parou de nos perseguir. Contamos à polícia o que aconteceu, e mais policiais vieram para procurar no prédio do dormitório. Mas, depois de procurarem por toda parte, não conseguiram encontrar o homem, e ele escapou. Me senti mal por tê-lo deixado entrar no prédio, mas estou feliz que ninguém se machucou. Cresci em Massachusetts, onde histórias assustadoras sobre fantasmas eram comuns. Apesar de ouvi-las, só havia tido uma experiência estranha antes, mas o que aconteceu em seguida fez com que eu nunca mais quisesse voltar àquele lugar. Depois de me formar no ensino médio, decidi me divertir antes de começar a faculdade no outono, mas mal sabia eu que seria um verão inesquecível para mim. Queria ficar ocupado e aprender coisas novas, então decidi ingressar no curso profissionalizante. Havia apenas 2 lugares próximos, um em Grafton, Massachusetts, e outro em Exeter. Escolhi aleatoriamente o campus de Grafton e, apenas 2 dias depois, eles me ligaram e disseram que eu poderia me juntar como aluno residente. Se você não sabe como funcionam as faculdades vocacionais, eles te colocam em uma escola de comércio. Você pode ser um aluno residente, o que significa que você mora no campus, ou um não residente, onde você volta para casa após as aulas. Eu era um aluno residente, então dividi um quarto com mais 3 alunos, e todos eles se tornaram bons amigos meus. Não muito tempo depois de começar na escola de comércio, estava aprendendo sobre culinária, que era meu comércio escolhido. O chefe nos contou algo interessante: no campus costumava ser um antigo manicômio. Ele disse que havia túneis sob os prédios que conectavam tudo, para que pudessem mover os pacientes sem que eles vagassem pela floresta. Mas a maioria dos estudantes achava que era apenas uma história inventada, até ele nos mostrar um andar secreto escondido em um canto distante do prédio. Ele disse que havia uma escada e um elevador quebrado lá, e eles usavam essas escadas e o elevador quebrado para mover os pacientes.
Alguns amigos e eu decidimos que tínhamos que conferir quando pudéssemos, estávamos realmente curiosos. Sabíamos que o chefe estava de olho em nós, então esperamos por uma boa oportunidade. Finalmente, depois de 2 semanas, meu amigo, vamos chamá-lo de Sam, e mais 2 outros, me seguiram silenciosamente para a sala dos fundos. Fomos sorrateiros pelos corredores até encontrar a porta que estava bloqueada. Sam arrombou as fechaduras e todos nós corremos para o corredor escuro. Foi excitante e também um pouco assustador enquanto caminhávamos por aquele corredor escuro. Quando chegamos ao final do corredor escuro, pegamos nossos celulares e ligamos as lanternas para enxergar melhor. Começamos a procurar pelo elevador e pelas escadas que supostamente levavam aos níveis inferiores. Estávamos realmente animados agora que tínhamos encontrado as escadas, e no final havia outra porta. A empurramos e vimos um longo corredor com cerca de 20 portas de cada lado. O corredor se dividia em caminhos diferentes, e cada caminho tinha ainda mais portas. Damos alguns passos cuidadosos para dentro e espiamos a primeira sala à esquerda. O que vimos foi como uma cena de um filme de terror. Havia uma cadeira parafusada ao chão com cintas de metal para os braços e pernas. Levamos um momento para nos acalmar antes de continuar pelo corredor. Cada sala tinha algo dentro. Não parecia apenas velho e vazio, parecia que todo mundo tinha saído de repente. Vimos uma mesa com alguns escalpelos, maçãs estavam na maioria das salas, mas algumas tinham lençóis marrons sujos espalhados. À medida que nos aproximávamos da interseção, Sam de repente nos parou e fez sinal de silêncio. Ele nos disse para ouvir com atenção, então fizemos. Estávamos com os ouvidos atentos para ouvir qualquer coisa além de nossa própria respiração no escuro. No começo, não ouvimos nada, mas então, quando soltamos a respiração, ouvimos um som como algo caindo no chão. Não era alto ou pesado, mas como uma moeda caindo. Nos olhamos por um momento antes de ouvirmos novamente, e desta vez o som parecia muito mais perto. Não perdemos tempo antes de correr dali e voltar para as escadas. Quando chegamos embaixo, vimos a luz do lado de fora. Todos nós nos reunimos lá, rindo nervosamente um do outro por estarmos com medo. Mas então, um de nossos amigos se levantou instantaneamente e seu rosto ficou vermelho imediatamente, e pudemos ver arrepios surgindo em seus braços quando o seguimos e viramos para o longo corredor à frente. Todos olhamos para onde ele estava olhando, e o que vimos foi aterrorizante. Havia alguém no prédio conosco, algo estava esperando no final do corredor. Não bem no meio, mas de lado, como se estivesse tentando se esconder e não ser notado. Nenhum de nós se moveu. Todos tentamos nos convencer de que estávamos imaginando coisas ou exagerando, mas então nossas esperanças foram destruídas quando a figura de repente desapareceu atrás da parede que nem tínhamos notado. Ficamos ali por cerca de 15 minutos até que a coisa se moveu. Corremos escada acima o mais rápido que pudemos e voltamos para a sala de aula. Sam e o amigo com arrepios vomitaram de ansiedade assim que saímos. Depois disso, nunca mais voltamos lá embaixo. Nunca mais voltamos para esses corredores. Até hoje, ainda falamos sobre isso e compartilhamos histórias que ouvimos de outros alunos, mas posso dizer com certeza que nunca mais voltarei lá. Em 2001, quando eu era adolescente, meu amigo mais próximo e eu gostávamos de dirigir à noite em estradas tranquilas. Nós conversávamos e procurávamos por animais ou qualquer coisa interessante. Morávamos no campo, então essa era a nossa principal diversão. Como não éramos fãs de festas ou coisas do tipo, a noite começou como de costume. Ele veio me buscar em seu carro e seguimos para as estradas tranquilas. Ele queria me mostrar uma casa que achava incrível, então dirigimos cerca de 25 minutos para vê-la. A casa parecia bem legal, embora fosse difícil ver muito na escuridão. Estacionamos o carro um pouco mais abaixo na estrada para não incomodar os proprietários se eles olhassem enquanto estávamos lá.
Enquanto estávamos sentados lá conversando e olhando para casa, vimos duas luzes brilhantes subindo pela parede. Meu amigo não quis incomodá-los, então ele desligou os faróis do carro. As luzes continuaram aparecendo, movendo-se suavemente para cima e para baixo na parede da casa. Olhamos para trás do carro para garantir que não houvesse outros carros lá, e não havia. Também não havia outras casas nas proximidades. Naquele momento, ambos começamos a nos sentir desconfortáveis, como se algo estranho estivesse acontecendo. Trocamos olhares e decidimos sem dizer nada que era hora de ir embora. Ele riu nervosamente enquanto saía com o carro e nós partimos. Não falamos muito então, ambos nos sentindo bastante assustados. Chegamos a uma placa de pare no final da estrada e meu amigo reduziu a velocidade. De repente, houve um grande clarão e um estrondo alto quando essa bola de luz saiu direto do céu, atingiu a frente do nosso carro e depois disparou de volta para o céu muito rápido. Nós dois nos inclinamos para a frente e olhamos para cima através do para-brisa, mas a luz já havia desaparecido. Nós dois estávamos muito assustados. Concordamos que era melhor irmos para casa e encerrar a noite. Voltamos para a estrada principal em vez de seguirmos pelo mesmo caminho que viemos. Meu amigo escolheu continuar pela mesma estrada de volta para casa. Ele passava por uma montanha e eventualmente nos trazia para o outro lado, perto de onde morávamos. Neste ponto, ainda não estávamos falando e nenhum de nós queria dizer o quão assustados estávamos. Pessoalmente, eu continuava sentindo que algo estava no banco de trás do carro, mas não sabia como contar para ele sem parecer medroso. Finalmente, não consegui mais segurar isso só para mim, então contei exatamente isso para ele. Ele riu nervosamente antes de ficar sério e me dizer que sentia o mesmo. Então me virei completamente para verificar o banco de trás, mas ele sempre estava vazio. Felizmente para nós, eu acho, chegamos ao outro lado da montanha e começamos a relaxar um pouco. Estávamos rindo da situação, mas também tentando entender tudo ao mesmo tempo. Concordamos em seguir o plano de encerrar a noite. Então saímos da estrada e entramos na estrada principal. Antes mesmo de chegarmos à estrada principal, ambos vimos um flash laranja muito brilhante. Iluminou as árvores atrás de nós e toda a parte superior da montanha. Naquele momento, nos olhamos e dissemos: "O que diabos?" Então ouvimos uma voz profunda e assustadora dizendo: "Onde vocês estão indo, meu amigo?" Mas não respondemos e nos afastamos dali tremendo, tentando entender o que acabará de falar conosco. Ele me deixou em casa e depois foi para a casa dele. Sentei no sofá da sala de estar, com muito medo de ir para o meu quarto ou até mesmo fechar os olhos para dormir. Em vez disso, fiquei quieto perto da janela por um tempo, olhando para o céu noturno cheio de estrelas cintilantes. Mas então percebi que cada estrela estava desaparecendo uma por uma, lentamente desaparecendo na escuridão. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, então pisquei e olhei novamente. Havia uma enorme sombra escura do lado de fora e era tão espessa que eu não conseguia ver as estrelas através dela. De repente, o telefone tocou. Era meu amigo ligando de um orelhão na cidade. Ele disse que estava indo para casa quando percebeu que alguém ou algo estava o seguindo. Ele ficou muito assustado e dirigiu direto para a cidade, onde havia luzes e pessoas. Eventualmente, nos acalmamos e decidi tentar dormir. Meu amigo decidiu voltar para casa e acho que ele fez isso sem problemas dessa vez. Eu ainda estava muito assustado, então acabei dormindo no quarto da minha mãe, no chão. No dia seguinte, quando falei com ele sobre o que aconteceu, ele tentou fazer parecer menos assustador, mas acho que ele estava tentando esconder algo de mim. Então ele disse que devíamos estar imaginando coisas ou alucinando, mas eu sei que não estávamos. Às vezes, tenho que passar por lá porque a clínica onde levo meus filhos fica nas proximidades. Toda vez que vamos à clínica, vejo aquela estrada e me arrepio. Não acho que vou voltar a dirigir por lá e vou tentar evitá-la sempre que puder.
Eu sou uma mulher de 24 anos da Romênia. Quando isso aconteceu, eu tinha cerca de 22 anos e estava frequentando uma grande universidade no oeste da Romênia para o meu mestrado. Por ser um programa de mestrado, as aulas são à tarde e vão até tarde da noite. Então, neste dia, minha aula terminou às 21 horas em uma noite fria de janeiro. Eu morava no campus, bem perto da universidade, e era apenas uma caminhada de 10 minutos. Meu namorado também morava nas proximidades. Depois da aula, me despedi dos meus amigos e saí, mas ao invés do meu caminho habitual para casa, escolhi um caminho mais curto que passava por um pequeno parque entre o prédio principal da universidade e uma igreja. Mas depois desse dia, nunca mais caminhei sozinha pelo parque à noite. Há um caminho principal que atravessa o parque e leva diretamente à estrada principal. É escuro por causa das árvores e não há luzes de rua. A única luz vem da igreja próxima. Normalmente, muitos estudantes caminham lá dia e noite, então eu nunca pensei que estivesse em perigo. Eu fico muito nervosa facilmente, então estar sozinha no escuro me deixou super ansiosa. Então eu o vi. Ele estava atrás de uma árvore. Senti-me congelada por dentro, mas minhas pernas continuavam se movendo. Quando nossos olhos se encontraram, ele saiu de trás da árvore, a apenas 3 metros de distância de mim. Ele não parecia assustador à primeira vista. Pelo que me lembro, ele era um homem baixo, talvez na casa dos 40 anos, e suas mãos estavam nos bolsos. Eu não fiquei instantaneamente assustada, mas era definitivamente estranho. Ele esperou até eu passar por ele, então, do nada, ele agarrou meu braço e me virou para encará-lo. Senti-me aterrorizada, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. Eu tinha lágrimas nos olhos enquanto lutava nervosamente e dizia: afaste-se de mim ou eu vou chamar a polícia. Ele apenas sorriu e me disse: nós dois sabemos que você não terá essa chance. Por algum milagre, ouvi passos vindo do caminho principal. Nós dois olhamos na direção onde o caminho encontra a calçada principal fora do parque. Havia um casal de mãos dadas vindo na nossa direção. No momento em que ele os viu, ele se afastou para a escuridão entre as árvores. O casal se aproximou e ficou preocupado ao ver o homem correndo. Mas eu não queria ficar para contar o que aconteceu. Corri para fora do parque o mais rápido que pude. Uma vez que alcancei a calçada principal, onde havia mais pessoas, liguei para o meu namorado chorando e pedi para ele me encontrar e me acompanhar para casa. Eu queria ir à polícia, mas depois de pensar sobre isso, decidi não ir. O homem já tinha ido embora naquele momento, e eu não achava que a polícia poderia ou iria fazer alguma coisa. Talvez eu me sentisse envergonhada ou envergonhada. Depois desse dia, sempre que minhas aulas terminavam tarde, meu namorado esperava por mim do lado de fora do prédio e me acompanhava para casa. Também comecei a carregar spray de pimenta comigo, só por precaução.